Bem, então vamos chamar aqui para a nossa mesa de abertura, Economia de Francisco, o Michel Levy, por favor, a mãe Eleonora e o Denis de Oliveira. Vou passar aqui para a palavra para minha colega Isaura, que vai ficar aqui dando os mini-bios aos nossos colaboradores. Cada um vai ter uma fala aí de 10, 15 minutos para fazer uma saudação, provocação ao nosso encontro. Michel Levy nasceu em São Paulo em 1938, fez Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, trabalhou na Université de Paris 8 como assistente de Nicolas Paulantza. Em 1978, tornou-se professor de Sociologia no Centre National de Recherche Scientifique, Paris. Participa em um diálogo entre marxistas e cristãos na Europa e iniciativa do Papa Francisco. É autor dos livros O que é o Cristianismo da Libertação? Editora Expressão Popular. Mãe Eleonora Aparecida Alves de Souza Domingos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mudou-se para Hortolândia, em São Paulo, em 1979. É presidente da ONG Ilê Assé Homo Oiá Bagan Ide Obó, Ibó, desde 1994. Tem um espaço gourmet, Flor de Dendê, de culinária afro e afro-brasileira. Criou o projeto Caminhos e o grupo Oju Obá, onde desenvolve atividades de promoção à cultura negra. É hoje conselheira da Promoção Racial e Igualdade da cidade de Hortolândia. E é membro do Conselho Gestor IFAM. Denis de Oliveira. Denis de Oliveira é professor de graduação em jornalismo da ECA, da USP, e dos programas de pós-graduação e integração da América Latina, PROLAN, e nos programas de pós-graduação Mudança Social e Participação Política, PROMUSP. É coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, CELAC, USP, pesquisador do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP. É autor dos livros Cultura e Comunicação na América Latina, Integrar para Além do Mercado, de 2010, Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, de 2017, dentre outros. E hoje é militante da rede antirracista Quilombação. A palavra aos palestrantes. Vou chamar aqui, então, nosso colega, parceiro aqui da Articulação de Economia de Francisco, André Ricardo, que é professor de Sociologia da UFSCar, que vai acompanhar aqui a mesa, esse primeiro debate. Essa primeira saudação, na verdade. Muito boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria poder estar aqui e iniciar esse encontro, né, da Economia de Francisco, com a participação dessa mesa. E me foi dito aqui, pedido, né, para valorizar, até para valorizar a condição feminina, que a mãe Eleonora trocasse lugar, que o professor Denis ficasse no centro, tá certo? Eu vou, já de imediato, sem perder tempo, vou passar a palavra, então, ao professor Michel Levy, né, que fará a sua exposição, e, na sequência, a mãe Eleonora, depois o professor Denis, tá certo? Então, boa tarde. Agradeço muito às companheiras e companheiros organizadores dessa iniciativa de me terem convidado e de me dar essa oportunidade de dialogar com vocês todos e vocês todas. Bem, eu creio que podemos nos pôr de acordo que
temos dois grandes problemas na nossa época. O primeiro é a gritante, absurda e injusta desigualdade social, né? O fato, isso é um estudo da Oxfam, de há uns anos, mostrando que tem 5 megabilionários que possuem a fortuna equivalente ao que tem a metade mais pobre da humanidade, né? 5 megabilionários possuem o mesmo que metade da humanidade. Essa situação é absurda, é insuportável, é injusta, né? E a outra questão fundamental da nossa época, creio eu, não sou o único, evidentemente, é a crise ecológica, né? A questão da mudança climática. Francamente, eu acredito que essa vai ser cada vez mais a principal questão social, econômica e política do século XXI. Como evitar a catástrofe ecológica, a destruição da nossa casa comum que nos está ameaçando. Bem, eu creio que uma das propostas, das reflexões mais importantes sobre esses dois problemas é a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. E eu acho que esse é o ponto de partida para refletirmos sobre o que poderia ser uma economia de Francisco, né? Bom, e o que diz o Papa Francisco nessa encíclica que você, sem dúvida, conhece, né? Ele diz que temos que escutar o clamor dos pobres e o clamor da terra, né? São dois gritos, né, que nos interpelam, né, que exigem de nós uma tomada de posição, né? Estamos numa situação em que a pobreza, a miséria, a desigualdade social se agravam e a destruição da nossa casa comum se agrava dia a dia, hora a hora, né? Bom, e quem é o responsável dessas duas catástrofes, não é? A catástrofe social e a catástrofe ecológica? E a resposta do Papa Francisco é muito clara, não é? É o ídolo capital, estou citando, entre aspas, o ídolo capital, isto é, o sistema socioeconômico atual, tá? Mas, detalhando, né, diz o Papa, Laudato Si. Sempre estou citando esse documento, que é um pouco a minha Bíblia atualmente, sobre a questão ecológica. Se trata de um sistema global de relações comerciais e de propriedade estruturalmente perverso. Estruturalmente perverso. Fim da citação. E por que ele é perverso? Porque o único critério dele é a maximização do lucro, né? Aumentar o benefício, o lucro, né? E nenhuma outra consideração é levada em conta. E, portanto, é um sistema no qual predomina a especulação e a busca de lucro financeiro, que ignora os efeitos dessa economia sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. Portanto, ainda estou citando o Papa, a degradação do meio ambiente, da natureza, da nossa casa comum, e a degradação humana e ética estão intimamente ligadas, porque são consequência desse sistema. Então, não é só problema de comportamento individual de um ou de outro, ou de tal qual empresário ou banqueiro, ou de tal qual chefe de governo, etc. É uma questão de sistema. Então, é uma questão muito mais fundamental. Esse sistema, portanto, ignora valores humanos, éticos, sociais, religiosos, espirituais, naturais, né? Porque esses valores
escapam ao cálculo financeiro, ao cálculo do mercado. Não entram nesses cálculos. Bem, então, esse é o argumento. Não vou continuar, vocês, sem dúvida, já leram Laudato Si, já conhecem essas e outras passagens sobre uma economia que mata, outra fórmula do Papa Francisco. Então, eu acho que nós temos que pensar em termos de crítica do sistema. Para pensarmos uma economia alternativa, uma economia de Francisco, temos que pensar em termos de crítica antissistêmica. Bom, esse sistema estruturalmente perverso, eu, que sou marxista, chamo com o nome de capitalismo. Pode chamar com outro nome, mas eu acho que o nome mais apropriado é esse. Esse sistema que é estruturalmente perverso. Eu gosto muito dessa forma do Papa Francisco. Bem, então, precisamos pensar numa alternativa, numa outra economia, que nós estamos chamando de economia de Francisco. E essa economia tem que estar baseada numa ruptura com o sistema atual. Não se trata de melhorar um pouquinho, corrigir, botar um pouco mais de humanidade nesse sistema. Não, é o conjunto do sistema que é estruturalmente perverso. Então, temos que pensar numa alternativa antissistêmica. Uma alternativa que, obviamente, não é o objetivo do Papa, ele não vai desenvolver isso na encíclica, ele apenas diz que precisamos de outros valores, de uma outra cultura, de um outro estilo de vida, baseado nos valores éticos de dignidade humana, de justiça social e de respeito por nossa casa comum, respeito por nossa mãe terra, respeito pela natureza. Bem, então aí é a discussão, qual seria essa nova economia, esse novo estilo de vida. Então, algum de nós, temos uma proposta que nós levamos como contribuição a esse debate. Essa proposta é o que se chama o ecossocialismo. Então, deixa eu explicar em 5 minutinhos, que é o tempo que me sobra, o que é o ecossocialismo. Bom, a primeira ideia do ecossocialismo é que uma ecologia que não é socialista, ou um socialismo que não é ecológico, que os dois existem em grande quantidade, não estão à altura dos desafios do século XXI. Esse é o primeiro ponto de partida. Portanto, precisamos disso que chamamos um socialismo ecológico ou uma ecologia socialista, que rompe com a ilusão do crescimento, que é uma verdadeira religião, dos bancos, dos economistas oficiais, dos governos, todos só estão rezando para o Deus crescimento, pedindo, pelo amor de Deus, crescimento, nos mande crescimento. Bom, temos que romper com essa ideologia capitalista, no fundo, do crescimento, mas que é adotado também por outros, e a ilusão do desenvolvimento das forças produtivas, da indústria, da produção, do consumo ao infinito. Isso é o que está levando à catástrofe ecológica, ao aquecimento global e tudo isso. Então, precisamos de um projeto de uma nova economia. No fundo, é um projeto de um novo modelo de civilização. Um novo modelo de civilização em ruptura com esse sistema estruturalmente perverso. Um modelo que incorpora algumas ideias fundamentais do socialismo, a ideia de uma propriedade social dos meios de produção, de uma planificação democrática, etc., de uma autogestão generalizada, mas que coloca no centro da reflexão econômica e social, no centro da reflexão sobre a socialização, a questão do meio ambiente, a questão da nossa casa comum. Então, isso é algo que muda em relação à tradição socialista do século passado, é algo novo. Quer dizer, a ecologia, a questão da natureza, a questão da nossa casa comum, não é um item numa longa lista de coisas que nós precisamos fazer. Lá no físico, tem também a ecologia. Não, não é assim. Ela tem que estar no coração
do nosso projeto econômico e social. Ela tem que estar no coração da proposta que nós temos de uma outra economia, poderia se chamar economia de Francisco, né? Então, isso implica um monte de coisas que, obviamente, acabar com a dependência da economia com as energias fósseis, né? É uma dependência como uma droga, né? As energias fósseis são um pouco como a cocaína, né, do sistema econômico estruturalmente perverso, né? Não pode funcionar sem energias fósseis, né? E também pensar numa economia de sobriedade, né, na qual vamos reduzir a produção e o consumo, porque tem produção de um monte de coisa que não serve para nada, né? Então, precisamos produzir o que é socialmente útil, o que satisfaz as necessidades sociais da população, e quem vai decidir isso, obviamente, não são os banqueiros ou uma comissão do plano, mas é a própria população que tem que decidir quais são as suas necessidades, né? Bom, então, esse é o projeto ecossocialista. É um projeto ambicioso, né? Porque não implica só em mudar as formas de propriedade, né? Implica em mudar o paradigma de civilização e pensar uma outra civilização baseada em valores de justiça social, de democracia e de respeito pela nossa mãe terra. Agora, o ecossocialismo não vai acontecer, não vai cair do céu, quer dizer, só vai acontecer se a gente começar a lutar por ele aqui e agora, né? Se a gente começar a plantar sementes de ecossocialismo aqui e agora. E aí entram uma série de experiências que nós achamos muito importantes, que podem, esperamos, né, contribuir, né, para caminharmos no futuro em direção ao ecossocialismo. Então, para nós, ecossocialistas, a economia solidária é muito importante, porque ela contém, né, de uma maneira ou de outra, né, essas sementes de uma sociedade, de uma economia alternativa baseada em princípios de solidariedade humana e de respeito pelo meio ambiente. As experiências de agricultura ecológica, orgânica, levadas, por exemplo, pelo MST, né, é outro exemplo, né, de uma iniciativa que tem essa dimensão social e ecológica, né, etc. Né? Quer dizer, há muitos exemplos, são exemplos de comunidades quilombola, e existe um outro exemplo muito importante para nós aqui no Brasil, né, que são as tradições comunitárias dos indígenas brasileiros. Né? Temos muito a aprender com os indígenas brasileiros, porque eles representam séculos de experiência de vida comunitária em respeito pela natureza, né? E eu tenho um amigo que é um líder indígena do Peru, famoso, chamado Hugo Blanco, e ele diz, nós, os indígenas, já praticamos o ecossocialismo há vários séculos, né, antes do Cristóvão Colombo chegar por aqui, né? Então, temos muito a aprender com as comunidades indígenas, com as comunidades quilombolas, que também têm essa experiência de um outro relacionamento com a natureza, que não é o destruidor e predador do capitalismo. Então, é a partir disso, né, é a partir dessas experiências de luta, não é, de organização dos indígenas, dos quilombolas, da economia solidária, do movimento camponês, é a partir daí que poderá, esperamos, né, surgir uma outra economia, uma outra sociedade, uma economia de Francisco que nós chamamos ecossocialismo. É isso. Muito obrigado. Nunca é demais dizer que esse evento não é um evento católico, não é? Nós temos a perspectiva, bem ao espírito de Francisco de Assis, a perspectiva interreligiosa, né? Então, com muita honra que a gente vai ter a contribuição agora da mãe Eleonora também, no seu tempo aí de 15, 20 minutos. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Meu agradecimento ao Célio Turino, não sei onde que ele está, se está aqui. Célio Turino é uma pessoa muito importante para mim e para o meu grupo, né? Foi através dele
que eu cheguei até aqui. Mas eu vou saudar Exu e vou saudar o Baluaê. São dois orixás importantes no dia de hoje. Exu, que é responsável pela comunicação, né, pelo diálogo, e o Baluaê, que para nós, povos de comunidades tradicionais, de terreiro, é o dono da terra, né? E quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando, eu escrevi um monte de coisa, mas aí aconteceu um acidente, eu acabei perdendo meu óculos, então eu vou aqui pedir a Exu que me ajude, né? Me sinto honrada de estar aqui, nesse espaço, que não é tão comum, né, nós, de comunidades tradicionais, estarmos. Então, agradeço a Exu, né, que fez Célio se comunicar comigo. É Laroie, e eu canto... O mojo lebara, kinija, o mojo lebara, kinija, como mocheque, kinija, como mocheque, kinija, o mojo lebara. E aí a gente pede a ele, né, o comunicador, que traga para a gente essa comunicação tão importante entre os povos, né? Tenho que saudar Exu, porque Exu, para mim, é tudo. Estou aqui, nesse espaço, estou representando uma pessoa que militou 15 anos pela economia solidária. Participou do Fórum Paulista, né, e participou do Fórum Nacional. Mãe Isabel, e eu falo sempre, quando eu cito o nome dela, presente. Mãe Isabel é minha irmã. Obrigada. Minha irmã, minha Ked e minha companheira. Sinto muita saudade dela. E quando... Eu sou muito rebelde. Sou uma sacerdotisa rebelde. Rebelde com esse sistema, né, tão perverso, e com a gente, né, povos negros. Todo dia eu choro quando eu vejo e ouço que um jovem, uma criança negra, morreu. E aí a sensação que eu tenho hoje de manhã, eu disse para os meus, tem que tomar cuidado quando sai. Não, e agora eu estou até dizendo, não saia. Se você for sair, saia acompanhado. Porque aí eu vi assim aqui o bem viver que nós, povo negro, quase não tem, né? Isabel morreu, e as que estão aqui sabem, lutando por essa economia solidária, lutando, buscando, né, o respeito que nós já temos, que nós, povos de terreiro, nós temos essa relação com a terra, nós temos essa relação com a natureza, porque nós precisamos, né? Sem folha não tem orixá. Nós nos ensinamos, nós precisamos de folhas. Nós precisamos da natureza, do fogo, da água, do ar. Então, a Isabel lutou a vida toda por isso, por uma economia. Hoje nós estamos lá. Ela tinha uma grife, a grife Criolê. E hoje eu tenho um ponto de economia solidária. Eu tenho um grupo dentro desse espaço. E a gente discute tudo isso. Nós resistimos essa desigualdade, porque é bem isso. Nós temos que resistir. Ainda sendo povos de terreiro, um pouquinho pior, né? Porque as pessoas insistem em não respeitar a nossa religiosidade. Então, quando eu recebi o convite do Célio, e foi até a esposa dele que conversou comigo, Célio quer dessa vez comigo, porque ele me desafiou quando eu participei do programa e participo do programa Cultura Viva, né? Ser um ponto de cultura dentro de um terreiro, numa cidade
essencialmente evangélica, né? A primeira pergunta, quando eu conquistei o edital, onde seria a sede do Ponto de Cultura? E aí eu tive que fazer isso dentro de um terreiro. E muitas pessoas não iam. Nossas atividades eram atividades que eram vazias, porque as pessoas não iam, né? A tal falada intolerância religiosa, né? Hoje nós estamos assistindo no Brasil a violação dos templos, a violência, a queima, todo esse processo. A gente vive isso, né? E eu tenho me perguntado muito por quê, né? Por que esse sofrimento da gente? Então, eu admiro muito o Papa. Eu não sou católica, fui católica, eu sou candomblessista. Mas a gente enxerga, a gente reconhece quando tem um grande líder que vai fazer uma história, que vai fazer diferença. E eu estou aqui como religiosa, né? E quando eu ouço o Papa falar, né, não tenho muita paciência, vocês sabem disso, mas a fala dele, ele fala para nós, né? Ele faz a diferença. E eu disse, eu brinco muito que o Papa ele é pop, né? Falo, o Papa ele veio para fazer diferença. Acredito que esse Papa ele veio enviado por Lorum, né? Enviado por Deus, por Lodumare, por Batalá, como queiram chamar. Eu chamo de Olorum, eu chamo de Obatalá. E digo que esse Papa ele veio para fazer, né, essa diferença. E a gente espera que nessa discussão o povo negro também esteja incluído, né? Porque o Brasil, o brasileiro, o mundo precisa incluir o povo negro. Então, eu não ia perder a oportunidade de estar aqui, né, em nome de Isabel, porque eu acho que ela era a pessoa que tinha que estar aqui. Mas ela morreu. E como foi que ela morreu? Morreu acreditando numa nova forma de economia. Essa economia que respeita o ser humano, a natureza, né, o trabalhador, né, que tem o ser humano no centro de todas as questões. Isabel morreu com 27 quilos. Ela teve uma depressão. E a depressão dela foi causada por uma morte de um filho de 21 anos e pela luta dela. No final, a Isabel já não aguentava mais, não conseguia mais militar pela economia solidária. Quem a conheceu sabe disso. Isabel foi para todo o Brasil, Isabel viajou para a Espanha, buscando uma forma diferente de economia. E viveu e morreu assim. Então, hoje, estar aqui para mim é uma honra, e pensar que eu posso representá-la e acreditar que parece que o mundo despertou, que o mundo acordou, né, para esse capitalismo mesmo selvagem, né? A gente pensa, por que que os homens pensam e valorizam tanto? Tantos, quando o senhor disse, dos milionários, eu já falo, professor, eu falo assim, por que que tantos precisam ter 3, 4, 5 casas quando só mora em uma, né? E tem quem não mora em nenhuma, né? Tem quem mora na rua, tem quem não tenha casa, tem quem passa a vida inteira tentando comprar uma casa e morre sem comprar, né? Então, eu sou muito esperançosa. Sou religiosa de matriz africana, mas eu acredito nas forças espirituais. E acredito que este Papa, ele tem uma força espiritual que vai fazer diferença. E que todos que estejam envolvidos, que todos nós possamos realizar essa diferença, construir essa diferença. Eu não imaginava estar aqui,
Nem imaginava um dia ter dentro do terreiro um ponto de cultura. Que hoje nós estamos dentro de uma cidade essencialmente evangélica, né? E esse ponto de cultura continua lá funcionando. É o único ponto de cultura. E nós temos como sustentabilidade uma atividade de economia solidária. Nós temos um coletivo, que é o Flor do Dendê, onde eu abrigo jovens, onde eu formo jovens, e tem uma criolê. A mãe Isabel era ela estilista. Ela faleceu, mas agora nós estamos retomando esse trabalho, porque nós temos jovens, né, que vivem em vulnerabilidade social e que vão buscar o acolhimento no terreiro. E a gente tem que ter esse acolhimento. Mas a gente pensa muito na sustentabilidade, como que esse jovem vai continuar, né? São jovens negros que chegam lá sem sonhos. E o que é comum a nós é um sonho, né? É sonhar. E acho que nós estamos começando a sonhar juntos. O Papa começou e que a gente continue a sonhar com um mundo melhor, com respeito à natureza, né? Com respeito ao ser humano. A gente fica todo dia indignado. Eu vou falar assim, eu estou indignada com a morte daqueles moradores de rua que já vivem uma situação tão difícil. Por que a pessoa, então, vai lá e mata aquelas pessoas, né, que já tem uma morte social, se a gente for analisar? Então, eu fiquei vendo aqui quando começou a mostrar bem viver, resistência. Nós, povo negro, resistimos. Democracia que está tão, né, tão atacada, né? A gente quase não pode falar. E estamos vendo tantas perdas de direitos. Solidariedade, né? Precisamos muito. Ousadia eu tenho, porque ser negra nesse país e ser mãe de santo, ser sacerdotisa, é o que nos faz viver. Acho que o que mais o povo negro tem é ousadia de viver num país tão racista. A justiça, eu peço a Xangô todos os dias que o mundo seja melhor. Não só para mim, para o meu povo, mas para todos, porque precisamos de um mundo melhor. Lá, sim, precisamos valorizar muito essa sabedoria. Precisamos valorizar a cultura popular, precisamos valorizar esse poder. Então, eu desejo, né, que Xangô, o Orixá da Justiça, e que o Baluaê, o dono da terra, dê a vocês, a todos nós, sabedoria para conduzir essa nova forma de economia, porque nós precisamos, porque estamos todos sendo atingidos por esse cruel capitalismo. Obrigado. Assim como a mãe Eleonora lembrou, mãe Isabel, dois companheiros muito importantes da economia solidária vão ser lembrados nesse momento, né? O professor Paulo Singer e o Ademar Bertucci, ambos presentes também. E não é demais lembrar, nós estamos na Semana da Consciência Negra, né? Então, com muita alegria também, vamos ouvir o professor Denis, a quem agradecemos também pela presença. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite da Articulação Brasileira Economia de Francisco. A minha organização, a Rede Colombação, faz parte, inclusive, a convite do Sérgio Turino, um grande amigo, um grande companheiro. Estou muito feliz de estar aqui presente, estar nessa mesa, né, o professor Michel Louvi, né, com a mãe Eleonora, axé, mãe. E peço licença, mãe, eu também sou do candomblé, licença para os mais velhos, os ancestrais nossos, é importante, né, a gente pedir licença. Eu acho que o desafio de construção de uma economia de Francisco, ele exige alguns enfrentamentos. É importante, nós temos a noção dos enfrentamentos que a gente vai ter que tocar para a construção de uma alternativa econômica. O professor Michel Louvi já colocou algumas coisas importantes. A importância de você pensar essa economia de Francisco como uma luta antissistêmica.
E a construção de um projeto antissistêmico, ele necessita que a gente tenha alguns enfrentamentos locais, regionais, nacionais, internacionais. E eu queria, minha contribuição vai um pouco no sentido de trazer um pouco esse panorama aqui para o Brasil, né? Que enfrentamentos são esses? Eu concordo, né, com a mãe Eleonora que uma questão central, estrutural, na nossa agenda é o enfrentamento ao racismo. Porque você não constrói nada democrático excluindo 54% da população. Né? Não se constrói, né, democracia, justiça, numa situação como essa. E não é à toa, não é uma coincidência isso, né? Não é um acaso que, à medida que esse capitalismo vai se concentrando, vai ficando mais predatório, a população negra no Brasil, os países, né, de maioria negra, populações originárias, também os povos originários, são os que mais sofrem, são os que vão perdendo mais direitos. Nós estamos observando aí um genocídio da população negra, um genocídio da população originária no Brasil, tocado por esse governo de direita, extrema-direita. Nós estamos observando o genocídio da população originária na Bolívia, após o golpe, né? Os ataques do Estado militar imposto ali após o golpe contra a população acontecendo. Os massacres contra a população mapuche no Chile, contra a população originária no Equador, e várias outras, né, vários outros exemplos. Né. No Brasil, nós temos ainda, né, uma situação absurda. Cada 23 minutos, um jovem negro, uma jovem negra é assassinada. Nós estamos muito felizes com a libertação do Lula. Só que eu digo também, eu quero também o Rafael Correa livre, né? Rafael Braga livre, Renan da Penha livre, e todos os milhares aí de jovens negros, jovens negras presas injustamente, né, no Brasil. Né? Então é necessário, né, que a liberdade do Lula, que é uma alegria para a gente, para todos esses jovens negros, jovens negras presas aí, né, no Brasil. País que tem a terceira população carcerária do mundo. Bom, nessa minha eu queria lembrar que nós tivemos aí nos anos 80, final dos anos 80, uma confluência de agendas. Confluência que tem uma dimensão trágica, uma dimensão que pode dar algumas soluções. Né? Que confluência de agendas são essas? Né? Nós tivemos aí a democratização do Brasil no final dos anos 80, né? Com as diretas já, a eleição em 89, a Constituinte em 88, enfim, o processo de democratização foi produto de muitas lutas contra a ditadura militar. E quando eu falo democratização, não é só no sentido dos procedimentos democráticos, de eleições, de leis, direitos civis, mas, fundamentalmente, a emergência de novos sujeitos coletivos, movimentos sociais, movimento sindical, movimento popular, movimento negro, movimento de mulheres. E é importante nós destacarmos o papel importante que teve a Igreja Católica na organização desses movimentos, das comunidades eclesiais de base, das pastorais, na construção desses sujeitos coletivos. Então, nós tivemos esse cenário, né, importante nos anos 80, que, tragicamente, coincidiu com uma emergência de uma outra agenda, a agenda neoliberal. Momento que o Brasil se democratiza, o Brasil começa a ter a emergência desses novos sujeitos coletivos, você tem também, né, a imposição da agenda neoliberal. O capitalismo começa, né, a consolidar a reformulação do seu modelo de produção e de consumo. Começa, inclusive, naquele momento, né, uma avalanche conservadora, dada, entre outras coisas, pelo fim da Guerra Fria. Não vou aqui discutir, né, o que foram os regimes do antigo leste europeu, mas, efetivamente, o fim da Guerra Fria ele também significou uma avalanche conservadora de extrema-direita no mundo todo. As ideias conservadoras começaram a ter protagonismo no debate político. Tudo que era associado a socialismo, né, a anticapitalismo, era visto como jurássico naquela época. Né? Era muito forte essa narrativa, que colocou, muitas vezes, né, essa emergência e sujeitos coletivos em certa defensiva, no debate ideológico, no debate político. E um outro aspecto importante, que a construção dessa agenda neoliberal, né, ou a adequação da economia brasileira ao modelo neoliberal, teve alguns impactos na própria organização do trabalho. Né, primeiramente, né, nós tivemos aí uma radicalização da divisão internacional do trabalho. Eu sempre dou como exemplo disso, né, a produção do celular, um produto que simboliza as telas de cristal líquido, telas, né, componente esse
que é produto de pesquisas altamente sofisticadas, realizadas, desenvolvidas em centros de pesquisa tecnológica, na maior parte situados nos países centrais do capitalismo. Ele tem, evidentemente, a manufatura desses produtos, aplicando essas tecnologias envolvidas nesses centros. Só que a matéria-prima das telas de cristal líquido, dos celulares, os tablets, os computadores, notebooks, etc., a matéria-prima é um mineral chamado coltan, ou tantálio, que é extraído, cujas maiores jazidas estão situadas na República Democrática do Congo e são extraídas com mão de obra de crianças escravizadas. Então, o celular, você tem desde um grande cientista, um pesquisador, que desenvolveu essa tecnologia, você tem ali pessoas que manufaturam a produção desse celular, e tem crianças escravizadas no Congo, na África, que extraem a matéria-prima para esse componente. Então, veja, né, sofisticação e barbárie estão juntas. Quando a gente fala, né, da violência contra a população da periferia, população negra, população dos povos originários, quando a gente fala da violência nos países do continente africano, nos países do continente latino-americano, isso não está desconectado dessa lógica do capitalismo. A sofisticação que existe hoje no mundo contemporâneo, ela se sustenta sobre essa barbárie. E é importante nós entendermos que para enfrentar a barbárie é necessário também você criticar esses modelos de sofisticação que existem. Outro aspecto importante desse modelo neoliberal, além da reorganização dessa divisão internacional do trabalho, é a nova morfologia da classe trabalhadora, que é um enfrentamento que nós temos que fazer. Né? Hoje, se você pegar a periferia, na cidade de São Paulo, por exemplo, nos anos 80, e mesmo em outras grandes cidades, nos anos 70 e 80, ela é muito diferente do que a periferia hoje. Nos anos 70 e 80, a periferia é composta fundamentalmente pela classe operária, por trabalhadores da indústria. Você vai hoje nas periferias das grandes cidades, uma parte trabalha no mercado informal ou está desempregada. Trabalha como motoboy, trabalha como ambulante, ou não está trabalhando, né, não tem emprego, né, numa situação bastante precária. Então, não há mais uma situação de percepção do sentimento de classe no lugar de trabalho em função dessa nova morfologia da classe trabalhadora. Não estou dizendo que acabou a luta de classes. Tá? Pelo contrário, né? Eu sou marxista e existe a luta de classes ainda. E é necessário nós termos isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma mudança, né, na forma de percepção de classe que existe em função dessa mudança na morfologia da classe trabalhadora. E o terceiro aspecto desse modelo de produção é o desenvolvimento extraordinário das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Tecnologias essas que foram desenvolvidas não é para a gente se conectar, né, no mundo inteiro. Claro, a gente faz isso, também podemos fazer isso. Mas foram desenvolvidas fundamentalmente para sustentar esse modelo de concentração do capital. O capital rentista, que hoje que mais cresce, que mais desenvolve, ele utiliza sobremaneiramente esse tipo de tecnologia. Com um clique num botão do computador conectado, um grande investidor, em qualquer país do mundo, ele pode tirar milhões de dólares, né? Milhões de recursos de um país para o outro, aproveitando aí condições mais favoráveis. Então, esse é o terceiro elemento importante para nós refletirmos, as tecnologias de informação e comunicação, que coloca, inclusive, importante a gente apontar isso, coloca alguns enfrentamentos nossos. Como é que a gente enfrenta, por exemplo, né, essa rede de fake news que utiliza essas plataformas de tecnologia de informação e comunicação, que vem, inclusive, impedindo um debate político qualificado, que vem sustentando o discurso do ódio, o discurso da intolerância. Então, é importante nós observarmos que essas tecnologias desenvolvidas para a reprodução do capital têm também sido utilizadas para uma intervenção na política, né, no sentido de impedir que você tenha efetivamente a construção de alternativas políticas junto à população trabalhadora. Diante disso, o que nós trazemos aqui como contribuição, que é um deslocamento da percepção de classe, da percepção de subalternidade, né, da condição de classe nos territórios periféricos. E é importante nós entendermos o que essas periferias estão fazendo. Das periferias, evidentemente, é muito fácil nós observarmos as suas carências. A gente observa as situações de violência. Agora, é importante também nós enxergarmos esses territórios periféricos como potências do novo. E essas periferias têm feito assuntos muito interessantes. Por exemplo, importante nós destacarmos, né, o que foi o movimento o hip-hop nos anos 80, nas periferias das grandes cidades. Movimento esse que criticou o processo de violência, de genocídio, extermínio da juventude negra nos bairros periféricos por parte da polícia, por parte de forças paramilitares.
Esse movimento foi importantíssimo, organizou os jovens da periferia. Importante observarmos que experiências, inclusive de economia solidária, foram realizadas a partir desses protestos das organizações de jovens periféricos. É importante nós observarmos também as ações socioculturais de resistências que foram construídas nas periferias, existem hoje, como Sarau de Periferia, movimentos culturais, muitos deles, inclusive, aí, potencializados por programas como Cultura Viva, que aqui já foi citado, e outros programas, como o programa VAIC, na cidade de São Paulo, e outros. Então, nesses espaços, pequenos espaços existentes, inclusive aproveitando esse momento, essa experiência desses sujeitos coletivos durante o processo de democratização, vai se germinando uma resistência, ainda fragmentária, ainda pontual, mas que é importante nós observarmos como a gente pode articular isso para a construção dessa alternativa. Eu tenho defendido uma ideia, a partir dessa experiência, nós estamos formando... Tem um colega meu chamado professor Tiaraju Andréa, que fala do sujeito periférico, né, esse sujeito que se constrói a partir dessa dimensão da periferia. E eu tenho apontado uma outra categoria, está em construção ainda, então peço desculpas que não está bem fundamentada, mas adianto aqui já, do intelectual periférico. Que é intelectual periférico? São esses sujeitos que estão manejando políticas públicas, estão manejando espaços, estão construindo alternativas, estão repensando, inclusive, estão recuperando, melhor dizendo, as tradições de vínculos, tradições culturais, tradições sociais, tradições étnicas, construção de vínculos, e, a partir daí, construindo não só a resistência ao processo de opressão, mas também possibilidades de uma alternativa nos territórios periféricos. Esse intelectual periférico, ele não podemos confundi-lo ou cobrá-lo que ele tenha a postura de um intelectual orgânico, né, como o Gramsci falava. Ele não está vinculado a um projeto político acabado de superação, mas é muito mais próximo daquilo que a Ajuda Cristeva chamada de um intelectual dissidente, que tem narrativas diferentes, que busca ressignificar sentidos, que busca alterar o sentido da periferia. E esses intelectuais periféricos são os novos sujeitos coletivos que estão se aparecendo um pouco nesse momento. Então, eu penso que o enfrentamento que nós temos que fazer, primeiro, de que forma articular esses sujeitos periféricos, esses intelectuais periféricos, na construção dessa alternativa econômica, da economia de Francisco, dessa proposta antissistêmica que a gente está se propondo a fazer. De que forma esse movimento constrói situações favoráveis ao capitalismo global, da forma que se organiza. Capitalismo esse que, ao mesmo tempo que ele desenvolve tecnologias avançadíssimas, capitalismo esse, por exemplo, que pode, está levando, já levou o sujeito, o ser humano à Lua, está mandando sondas a Marte, está inventando vários artefatos, mas o capitalismo ainda que, por exemplo, leva mais de 1 bilhão de pessoas à fome. Capitalismo que mata jovens negros, jovens negras, que mata os povos originários. Capitalismo esse que, por exemplo, deixa pessoas, faz com que pessoas migrem no continente africano, por exemplo, em busca de água. Capitalismo esse que assistiu de camarote o genocídio em Ruanda, em Burundi, da população Tutsi, e várias outras absurdos. Capitalismo esse que fica bastante consternado com os ataques terroristas em Paris, mas não se consterna, por exemplo, quando tem um ataque terrorista exatamente igual ou até pior na Nigéria, porque é um povo africano, que a gente desumaniza certos segmentos. Então, como enfrentar esse capitalismo em todas as suas vertentes, não só a estrutura econômica, evidentemente, mas as suas manifestações ideológicas. E, finalmente, no Brasil, nós temos um déficit de democracia. Faz democracia, temos um déficit de democracia. A democracia no Brasil, mais de 30 anos após a promulgação da Constituinte, nunca chegou na periferia. A periferia vive ainda um AI-5 informal. Na periferia, você tem invasões de domicílio sem mandados de busca. A periferia vive ainda com execuções extrajudiciais. A periferia vive ainda com prisões ilegais. A periferia vive hoje, inclusive, até com tortura nas delegacias, e alguns bairros periféricos vivem até com toques de recolher. A liberdade religiosa não é garantida aos povos de matriz africana. Não é garantida. Que estão sofrendo ataques violentos, não símbolos sagrados, aos seus sacerdotes e sacerdotisas. Você hoje pertencer a uma religião de matriz africana é quase um risco para a sua integridade física em função disso. Então, cadê a liberdade religiosa que está presente, inclusive, nos direitos civis? Então, a periferia não vive isso. A população negra não tem isso. A população originária não tem isso. Então, é necessário que a gente pense a democracia para além, inclusive, dos circuitos já incluídos no sistema democrático. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte, concordo com a solidariedade. É importante a solidariedade com todos
os grupos, povos, etc. Só que eu vou para além disso. Eu acho que nós devemos vender cumplicidade, não solidariedade. A cumplicidade. Cumplicidade essa presente na tradição Banto, Ubuntu, que diz que a nossa existência está conectada com a existência dos outros. Se nós não formos cúmplices, entender que a existência do outro que está sendo ameaçada ameaça também a minha existência, você não consegue, então, efetivamente, construir um projeto coletivo de superação do sistema e de construção de uma alternativa econômica. Obrigado. E assim, agradecendo mais uma vez ao professor Michel, a mãe Leonora e o professor Denis, nós encerramos essa mesa de abertura e já vamos dar sequência aí para a próxima atividade do nosso encontro pela economia de Francisco. Obrigado.